Parece que o irmão Marcelo repetiu o vídeo. Parece que ele estava com a mesma camisa, com a mesma barba. É verdade, a mesma camisa, a mesma barba no rosto. É intencional. E será que nós não fomos ensinados ou erroneamente observávamos somente o exterior dos nossos irmãos? Será que nós não íamos ao culto para ver o tamanho do vestido, se a irmã estava ou não com a unha pintada, se o irmão tinha ou não feito a barba, se o irmão congregou com o mesmo terno e a mesma gravata, ou se o irmão nunca congregou com um terno e gravata? Será que nós não perdemos o foco, queridos? É para tu refletir, eu também. O foco deve ser sempre aquilo que está dentro de nós. Olá, Emerson Eliel aqui. No vídeo de hoje a gente vai esclarecer alguns pontos, vamos falar sobre o Evangelho, né? Eu acho importante repensar aqui uma questão, né? Os irmãos falam assim, nossa, ele não prega o Evangelho, né? Quando eles querem falar contra você estar comentando em um canal que chama Nosso Jeito de Viver, a pessoa vem em um canal que chama Nosso Jeito de Viver, que agora está aí no seu arroba, Nosso Jeito de Viver Igreja, como relações interpessoais, questões sobre minha vida, né, questões que abrangem o nosso jeito de viver. Aí a pessoa vem aqui, ele fala, mas ele só fala da CCB, né, que é um lugar que eu fui nascido e criado e vi muitas coisas, muitas questões a abordar que eles não fazem ideia. Então, se a gente tivesse que falar sobre vários assuntos, a gente vai falar. Se a gente tiver que falar sobre CCB, a gente vai falar. E outras denominações, assim como tem aí no vídeo, né? Bola de Neve, Assembleia de Deus, Igreja Universal, Mundial, entre outras. Só que hoje, a gente vai abordar uma questão aqui do nosso irmão Marcelo, né? Que renunciou ao seu cargo na congregação por fatores que... Claro que num futuro que ele sentir mais à vontade, assim que começar o trabalho ali da Assembleia Cristã, né? Mas tudo tem que ter prudência nessa vida, né, irmão? Até para iniciar um trabalho de evangelização. Prudência. Não é assim... Claro que o trabalho é diferente daquele que vai numa praça da Sé, que vai num lugar e começa a falar da palavra. Não deixa de ser um ministério, anunciar as boas novas. Mas quando você vai lidar com uma comunidade maior... né? Porque começamos a falar de comunidade, a gente vai falar da CCB, da Assembleia Cristã, seja a Assembleia Cristã reunidos em nome do Senhor Jesus, como Itamar Coutinho começou, e seja a CIB, que é lá de Barueri, né? Assembleia Cristã e Igreja Bíblica, que lida com pessoas em uma comunidade já formada, que vai ser, essas pessoas vão ficar anos, talvez o resto da vida, junto com esses irmãos, né? Assim como Jesus disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas. Esse é o dom do pastor, é o serviço do pastor, né? Do ancião, presbítero, seja o que for, o título, mas o sumo pastor é sempre Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de iniciar, tem que ter prudência. E essa prudência, a gente, nesse canal aqui, vai ser sempre esclarecido os pontos e questões na qual se divergem muitas vezes e prejudica aqueles que estão indo em uma dessas denominações. Por exemplo, no último vídeo eu postei aqui a situação do Odair, que é lá da igreja de Barueri, em uma live, na maneira que ele pediu perdão por algum comportamento da sua parte carnal, do seu ser interior, que talvez precise ser tratado, não sei, ou do seu temperamento com alguém, e ele falou isso online em público. Então eu trouxe até aqui. Por quê? Por mais que a gente conhece, já percebeu, já ouviu falar, já tem pesquisado, já tem atentado,
ele foi lá e pediu perdão, né, da maneira dele, mas é uma questão que nunca vi na congregação. As pessoas são açoitadas muitas vezes, passado por cima, familiares e filhos de família, e nunca há um pedido de perdão, porque as pessoas diferem o poder eclesiástico ou ministerial com viver igreja, né? Mas ali ele foi lá e pediu perdão da maneira dele, mas é uma pessoa que precisa se tratar, não estou falando por mal, né? É uma pessoa que está com um cargo de extrema responsabilidade, está à frente de um povo que busca Deus, né? Recentemente teve aí o diácono deles recém-ordenado pelo Bruno, eu não sei, ali que já renunciou seu cargo. Então é uma questão a se observar do viver igreja, dos motivos que as coisas vêm a acontecer. Será que é o meu temperamento? Será que é o meu comportamento diante das pessoas? Será que, por exemplo, o irmão Itamar, a gente vai trazer uma questão aqui após o vídeo aqui do irmão Marcelo, e a gente vai comentar sobre a relação do irmão Itamar e o Odair. Mas vamos falar aqui sobre a igreja bíblica que está sendo instalada, né, intitulada Igreja Bíblica, a CIB, que está sendo instalado ali na Califórnia, através do nosso irmão Marcelo. Veja o vídeo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar em vossos corações. Queridos irmãos, aqui é o irmão Marcelo, Califórnia, Estados Unidos, porém, por esses dias estou no Brasil, vim de férias com a família. Estarei por aqui por mais uns 15 dias ainda, usufruindo de toda a benção do nosso Criador, principalmente as espirituais. Queridos, estou passando aqui mais uma vez para vos relembrar e também convidá-los mais uma vez para o nosso primeiro culto da CIB, Assembleia Cristã e Igreja Bíblica, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Gostaria de deixar uma palavrinha de reflexão bem rapidinho para todos vós. Talvez você vai dizer, mas eu já vi esse vídeo. Parece que o irmão Marcelo repetiu o vídeo. Parece que ele estava com a mesma camisa, com a mesma barba. É verdade, a mesma camisa, a mesma barba no rosto. É intencional. Será que nós não fomos ensinados ou erroneamente observávamos somente o exterior dos nossos irmãos? Será que nós não íamos ao culto para ver o tamanho do vestido, se a irmã estava ou não com a unha pintada, se o irmão tinha ou não feito a barba, se o irmão congregou com o mesmo terno e a mesma gravata, ou se o irmão nunca congregou com um terno e gravata? Será que nós não perdemos o foco, queridos? É para tu refletir, eu também. O foco deve ser sempre aquilo que está dentro de nós, que aos nossos olhos humanos, muitas vezes olhamos somente e prestamos atenção somente na parte externa, não é assim? Quando na verdade o que está dentro de nós, isso é, se realmente está dentro de nós a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que independe de uma placa, ou de uma roupa, ou de uma barba, mas que depende do sacrifício vicário, substitutivo, que o nosso amado Mestre fez lá no duro madeiro da cruz, voluntariamente, pagando o meu e o teu pecado, justificando-nos e recebendo sobre ele toda a ira do Pai, para que nós ficássemos livres dessa ira e pudéssemos participar do seu amor, da sua misericórdia e dessa graça plena, maravilhosa, que está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Espero que você pare um pouquinho, preste atenção no vídeo
E se você não pensou dessa forma, é sinal que a graça já está fazendo um grande trabalho dentro de você. Mas se porventura veio aquele pensamento, de novo, irmão Marcelo, a mesma camisa, e essa barba, hein? Talvez cabe uma reflexão, uma meditação, oração. Que o Senhor possa te abençoar e te ajudar a entender o que verdadeiramente faz sentido para nós e que tem valor. Medita nisso. Tenha uma ótima semana. E em breve, está chegando, 13 de julho, agora, do próximo mês, às 7h30 da noite, na cidade de Richmond, no estado da Califórnia, nós estaremos reunidos no primeiro culto da ACIB. E você é o nosso convidado. Deus te abençoe grandemente. Fiquem todos na santa paz de Deus, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. Bom, o irmão Marcelo, eu não tenho o que falar, o pouco que eu conheço dele, que todo mundo sabe, ele se dispôs, uma pessoa, a trabalhar por evangelho, numa igreja, durante vários 15 a 20 anos, não sei, não lembro, não me recordo. Mas é uma pessoa que tem boas intenções, uma igreja que ele não vai receber nada por isso, aliás, vai gastar. A pessoa tem, claro, muitas vezes até um gasto, seja de distância de família, seja do seu tempo, que ele poderia estar trabalhando para atender uma parcela da obra de Deus, que é uma instituição, que é uma denominação na Terra, né? Tem irmãos que não preferem hoje em dia não estar em nenhuma mais, tem outros que querem estar em uma com os mesmos usos e costumes, e tem aqueles que querem modificar. Então a gente vai chegar lá. O irmão Marcelo escolheu estar em uma que difere um pouco dos usos e costumes da Assembleia Cristã, que o nosso irmão Itamar Coutinho vinha trazendo lá da Argentina. Então a CIB, ela modifica um pouco essas questões. Porém, eu não sou contra os costumes, desde que eles não sejam colocados como pauta de salvação ou aquela obrigação à pessoa. Então, não tinha problema nenhum viver as duas igrejas junto, unidas, com uma diferente da outra, participando de reuniões, sem brigas de quem conseguiu mais pessoas ou tem menos. Mas é uma coisa muito difícil, irmão. Eu sei que é. E a gente vai ler na palavra de Deus. Aqui não vai ser de mim, tudo que eu estou falando aqui não é de mim, vai ser daqui. A gente vai refletir uma questão aqui muito clara, e os irmãos vão ver que eu não preciso falar que Deus está falando através de mim. É a palavra. Aqui a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o irmão Marcelo, com as ótimas intenções, e eu peço que vocês orem por ele, que tudo dê certo ali nos Estados Unidos, que os irmãos encontrem um lugar para congregar, que agora o irmão busca mais conhecimento espiritual, assim como está fazendo. O irmão passou por um tempo aí distante, no silêncio, provavelmente cuidando da sua família, e a pensar na palavra de Deus é quando a pessoa mais fala com Deus. Então o irmão Marcelo, na sua intenção, está, de certa forma, se preparando a cada dia, com ataques que vai vir, as pessoas crescem dessa forma. Mas tudo com buscar Deus espiritualmente, de puro e sincero coração e com humildade. Agora, a gente tem que ver as outras ACIBs, como vai ser, as outras dissidências que podem vir da ACIB, que podem vir da Assembleia Cristã, do nosso irmão Itamar Coutinho. Por quê? O Odair já tirou um tempo, eu falei no último vídeo que ele tirou um tempo para pensar e para rever seus conceitos ali, falou que não vai pregar um tempo. São pessoas que têm que crescer no espiritual, na humildade, a sua relação com pessoas deve ser melhorada, e as questões sempre na humildade, irmãos, nunca começar com exclusivismo ou deixar o ego crescer, porque às vezes a denominação ela pode crescer assim, muito rápido, E o pessoal que é extremista, religioso, vai vir atacar vocês, vai atacar o Itamar. Por isso que deve ter uma união em Jesus Cristo. Porque o pessoal extremista, principalmente da congregação, a gente vai ver aqui uma palavra em Gálatas, que vocês vão ver como isso funciona. Aquilo que vocês já passaram lá, não deve refletir agora.
não deve refletir no início de uma comunidade. Eu vi a live ontem, uma live que a pessoa da congregação não aceitava a dissidência, alguém que saiu da congregação, mesmo sendo igualzinho. Ele falava que é cópia, é uma cópia. Porque está dentro do coração dele que a congregação é a graça, a única perfeita. E está no coração de muitos assim. Faz um teste quando você se imagina visitando outra igreja. Não é mesmo? Bom, aqui, nosso irmão lá, o Juliano, sempre ajudou a conciliar, sempre esteve ali junto com o Itamar, com o Odair, nosso irmão Juliano Francisco, do Instituto Medita Fé, sempre ali tentando trabalhar como igreja, né, dentro dessas pessoas, né? As relações interpessoais. E nosso irmão Juliano resolveu, como ele tem essa sede de ajudar no Evangelho, ajudar o próximo, resolveu abrir um instituto. Até o irmão que é da congregação, o irmão que é de qualquer uma dessas igrejas, pode ir lá visitar, porque não vai ter aquele negócio de estar visitando outra igreja. É um instituto que ajuda as pessoas, tem o Pão Nosso, que ajuda as pessoas necessitadas, as pessoas que estão necessitadas de ajuda, ajuda mesmo, sem ver a quem. Tem o Pão Nosso, tem a escolinha de música gratuita para os irmãos que querem aprender, seja de outra denominação, aprender os instrumentos. Tudo ali em Londrina, que vai ter a sua inauguração agora dia 30. Vai ter um ensaio dia 29 na sexta-noite e a inauguração dia 30. Nosso irmão Itamar Coutinho vai levar o acervo de Bíblias, inários da Assembleia Cristã, coisas assim valiosos, porque faz parte da obra de Deus, né? Os inários antigos, vai estar tudo ali em exposição. Então nosso irmão Juliano Francisco resolveu fazer um instituto para que essas pessoas que estão machucadas, que saem de denominação muitas vezes, que atiraram pedras, que passou por acepção de pessoas, e reunir como igreja e de alguma forma fazer parte e contribuir para o reino de Deus, né, dentro de um instituto. E isso é algo glorioso, muito bom. Vocês foram abençoados com uma sede, né, na qual é um lugar também que não pede dízimo, não pede dinheiro de ninguém, a não ser aquilo que a pessoa sente de ajudar e, né, sente o seu coração e mandar ali a sua ajuda, a sua oferta. Nem a igreja bíblica, né, a CIB, a igreja bíblica ali de Barueri, pede dinheiro para eles, para receber salário, e nem o irmão Itamar Coutinho com a Assembleia Cristã. A gente está falando aqui de um lugar que você pode, seja tudo que a gente está conversando aqui, irmãos, sobre o nosso viver em igreja, sobre essas pessoas, e a tentativa de levar até as pessoas o Evangelho da melhor forma possível, né? Então eu, nesse canal aqui, estou esclarecendo esses pontos, né, que são diferentes. Medita Fé, a igreja de Barueri, a Assembleia Cristã do Itamar Coutinho é diferente de Barueri. Então vai estar lá, né, o irmão Itamar vai levar os seus inários, que aliás, ele criou um inário para a Assembleia Cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus. Ele criou um inário com um trabalho de 5 anos, vendo os inários da Assembleia Cristã, cantor cristão. Então, teve todo um trabalho de tradução, né, de elaboração, e criou esse inário. Estou aqui carimbando o acervo, bastante inário de outros idiomas também aqui, em alemão, italiano, e de várias denominações também. E agora a CIB vai pedir autorização, claro, mas vai fazer o inário, né? Como se fosse ter uma reconciliação ali. Teve uma reunião para isso, né? Mas ele pegou o inário e vai fazer o inário da forma dele para a CIB. Tudo bem, eu acredito e tenho certeza que o Marcelo está desprendido dessas questões, né? O Marcelo está desprendido disso daí. Talvez o Bruno, eu não conheço o Bruno, tá? Eu não conheço o Bruno. Mas o Marcelo não tem essa intenção, como muitos vai falar, de ganhar dinheiro. Ele não precisa disso aí. Todo mundo, muitos sabem. Se vocês não sabem, vai saber agora. O Marcelo tem de onde vinham seus proventos, que sem necessidade de extorquir ninguém. Então para quem fala isso aí, pessoas falam o que vem no coração dele, o que ele imagina, pressupõe. Então ele está desprezo de precisar de uma igreja dessa pro resto da vida. Se alguém um dia ele falar assim, olha, eu vou mudar o nome, eu vou começar com outra igreja, as pessoas não devem estranhar isso, porque as pessoas se apegam à denominação religiosa, né? Nosso irmão aí, Juliano Francisco, por exemplo, né, com o Instituto Medita Fé,
as pessoas vão entender que é uma opção para aquele que está desesperançoso com as igrejas, com denominação, porque as pessoas colocam seu coração em uma placa, não tem jeito. E o evangelho vai ficando para trás. Infelizmente, o exclusivismo, até na forma de pregar, às vezes sempre esclarecendo, querendo falar da outra, né, nas suas exigências. E o Instituto Medita Fé não é assim, desde que eu venho conhecendo há muito tempo, quando era pequeno, né, que eu já comecei a falar com o nosso irmão Juliano, e não é assim, é um viver igreja que vocês não fazem ideia, de realmente assim, de pessoas, como quando faz reuniões na casa, né, é uma verdadeira igreja no sentido de pessoas, não é nada exclusivo, pode acontecer na casa de alguém, pode iniciar esse trabalho na casa de outro, né, em outras regiões, e você vê que são frutos que vão produzir sem marketing, sem demonstrar, querer passar por cima de outro. É o que eu tenho observado, irmão. Eu não tenho que tomar partido de um lado aqui. Os irmãos sabem disso. Eu vim de um lugar que eu nem posso fazer isso. Quem saiu da congregação, quem experimentou de certas situações que eu vivi e falei, declarei aqui, não pode colocar seu coração em denominações religiosas ou em homens. Não pode, por essas esperanças, né? Mas o trabalho que a gente testemunha e que a gente vê é muito bom. Eu vou estar lá no Instituto Medita Fé, eu vou ver se eu consigo, a gente vai chegar pro ensaio, a gente vai estar na inauguração, se Deus quiser, né? Na preparação de Deus, tudo vai ocorrer na mais pura perfeição na questão da nossa viagem, né? Deus encaminha todas as coisas, mas a gente vai estar lá. E eu espero que você também, que é aí de perto, ou tem condição, mesmo sendo mais longe, faça essa viagem, né? Os irmãos vão preparar onde ficar, vai preparar o alimento, já está tudo certo. E vocês vão conhecer um trabalho importante nessa parcela do Evangelho, né? Agora, essas questões de igreja bíblica, Barueri, Assib, Assembleia Cristã do Itamar, irmão, isso com o tempo Deus dirá as situações que vão ocorrer e que vai ser para o reino de Deus. Claro que tem uma pessoa aí, nosso irmão Odair, ele mesmo falou, não é eu que estou criticando, ele mesmo falou sobre ele lá nessa live, que precisa se cuidar. E para isso, né, poder tratar de pessoas da melhor maneira possível, né, como igreja. A gente vai ver aqui uma situação na palavra de Deus. Vamos ver primeiramente em Gálatas 3. Gálatas 3, a experiência do Espírito. Vamos ver aqui. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não foi à toa. Veja lá, né? Se isso aqui não serve para... As pessoas querem diferir viver a igreja com ministério. As pessoas querem viver duas coisas. A igreja é ministério, entre eles, o que eles resolvem, o que eles fazem, e a igreja é pessoas. Quando, na verdade, irmãos, tudo tem que estar agregado, tudo tem que estar junto. Não pensar separado. Eu vou abrir a minha vai ser assim. Eu vou abrir a minha aqui, vai ser assim. Tem que ser uma unidade em Cristo. Aqui a gente fala, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Veja aqui, a valorização do Evangelho e da graça de Deus. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Aqui está falando do Espírito Santo, que as pessoas querem divergir como pessoa, como um espírito separado de Deus. Mas é o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus não pode estar envolvido nas mais variadas discussões, entrelaços que dividem as pessoas. A gente vai ler também aqui para vocês refletirem o que pode
né, dar uma continuidade nisso aqui que a própria palavra está falando, né? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. E aqui a gente está falando de vida passada, em questões que aqui não é bem claro, mas são questões até mesmo da religiosidade das pessoas, o tempo das leis, do legalismo. Então passou por essas situações, agora não pode, irmãos, de maneira nenhuma viver afastado de Deus, porque aquele que não ama teu irmão não ama Deus, vive na escuridão, né? E isso não pode acontecer, porque a gente vai ver em Romanos 15, por exemplo. Vamos aqui, Romanos 15. Tudo aqui a gente está vendo aqui, a gente vai ler juntos. Estamos lendo na palavra. Deem prioridade aos outros. Isso aqui não é o ministério, repito, o ministério, seja congregação, seja outra denominação, não pode achar que tudo que a Bíblia fala está falando só para as pessoas. Às vezes a liderança lê essas questões aqui e eles pensam assim que eu vou usar isso aí para pregar. Não, serve para eles. Vamos lá. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar o próximo visando ao que é certo, com uma edificação deles como alvo. Você está vendo isso? Então, eu quero o meu inário, eu quero fazer um inário meu. Não, eu vou pegar o seu inário, eu quero usar seu nome, aproveitar seu nome, a nome dessa igreja que der bom, vai dar bom para mim começar. Irmãos, isso é pensar no ego, não está pensando, a pessoa tem sede de ter uma igreja para ele, mas não pensa que igrejas são pessoas. Vamos lá. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus Cristo. Está vendo isso? Como convém aos seguidores de Jesus Cristo viver em harmonia uns com os outros. Mas não pode levar a situação de um sistema, de uma denominação, de uma arrecadação de pessoas, de agregar pessoas como competição. Jamais. Vamos lá. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a intenção, irmãos. Bom, olha, a gente pode até continuar, como a palavra de Deus ela é rica. Aqui o título diz: aceitem-se uns aos outros. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Tem uma anotação aqui, como diz as Escrituras, né? Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. Vamos lá, outra aqui. E dizem também: alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda louvem-se ao Senhor, todos vocês gentios, louvem-se no todos os povos. E em outra parte o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios, nele depositarão sua esperança. Então, irmãos, aqui a gente fala de uma unidade. Tem partes na Bíblia que já fala dessa unidade em Jesus Cristo, mas aqui é reforçado claramente. Então, se vocês estão depositando a confiança, eu vou na igreja de fulano, agora vou em tal. Irmãos, pensem que vocês, assim como diz Gálatas 3, veja já o que vocês passaram. E olhe na internet, tem canais aí de que chamam crítico, acho estranho esse termo, porque são pessoas de opiniões, está dentro da congregação, a pessoa não pode ter opinião. Irmãos, eu tenho uma lista no WhatsApp de pessoas e eu peço perdão para eles, que às vezes eu não consigo dar atenção a todos.
de pessoas que estão na congregação, mas têm opinião. São pessoas de opinião, não é alienado. Já tem outros irmãos que aparecem às vezes curtir alguma coisa que eu posto no Facebook lá, e são pessoas que são só de olho, é extremista. Eles não comentam, mas me vigiam o tempo todo. E assim minha vida vai. Peço a vocês que se inscrevem nesse canal, deixa seu like, vai, se puder, na inauguração do Instituto Medita Fé. Dê essa prioridade às coisas de Deus. Eu sei que muitas pessoas podem estar em outro lugar, né? E vejam com os olhos de vocês que a intenção é muito boa e já nasceu boa. Então vai lá, irmãos, se inscreve no canal aí quem não é inscrito. Quem puder contribuir, aí fica aí o meu Pix aí no canal, sempre ficou, nunca falei nada disso, mas tá aí porque a gente sabe que as pessoas ficam rogando praga, querendo que isso aqui acabe, mas a gente sempre está tentando esclarecer a vocês os mais diversos pontos aí, da melhor maneira possível, sem tomar partido de nada. Na minha opinião, nunca coloquei sobre tudo, a gente sempre deixou as pessoas comentar, mas alguns tendem ainda a não viver o Evangelho e escolher um lado para ficar, e esse lado normalmente é lado humano. Normalmente, como diz a palavra ali, é naquilo que começou pela carne. Então tem que tomar muito cuidado. Temos igrejas que começou pelo Espírito e de repente foi desmoronando e ficando na carne. Números de templo, melhor orquestra, melhor igreja mais bonita, tem mais pessoas. Essas pessoas líderes dessas igrejas têm que entender que essas pessoas não estão sendo fiel a Deus. Às vezes eles gostam que sejam fiel a eles mesmos e ao sistema. Mas são pessoas que muitas vezes te deixaria sozinho quando você começasse verdadeiramente a anunciar o Evangelho. Esse é o vídeo de hoje. Graça e paz a todos. E a gente vai continuar esclarecendo aqui as mais diversas, vai acompanhar as igrejas e os inícios dela, né? E com todo o respeito possível. Graça e paz verdadeira no coração de todos. Até o próximo vídeo. Hoje toda a vida do vovô, hoje é o aniversário dele, os presentes dele, as coisas dele, o coração dele. Que Jesus cura voltar, Jesus cura dele. E Jesus tudo leva ele para a terra, para ele conversar com Jesus. Livra Jesus, livra. Amém, Jesus. Que lindo, vovô!